Parece coincidência, né? Mas a Viúva Porcina agora foi fazer parte do governo, né? A Regina Duarte. Logo ela que fez uma novela como Roque Santeiro que foi censurada em 75, só pôde ser lançada para valer em 85, 10 anos depois. E na mesma semana, em Rondônia, o governo manda recolher das escolas uma lista com 43 livros sobre os argumentos mais absurdos do mundo. Será que você assistiu Roque Santeiro? Porque tem umas coisinhas ali que vale a pena a gente comentar, você vai entender o que virou esse país. Eu vou te explicar, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso e se é a sua primeira vez, eu vou te pedir um favor muito grande. Você já se inscreve no canal, porque o YouTube não está deixando os canais de esquerda crescer, então dá essa força pra gente, tá? Ajuda a gente a fazer resistência aqui. Se além de se inscrever você ainda quiser colaborar com o canal, do lado de inscrever você tem o botão tornar-se membro, R$ 7,99 por mês, fica a seu critério. Estamos combinados? Olha, essa semana parece que abriram a catacumba do inferno. Nós estamos vendo agora, não param de explodir imbecis para todo lado. De onde hora brota um imbecil por aí fazendo uma atitude mais maluca que a outra. A vez agora é de Rondônia, né? Que eles mandaram recolher. Chegaram lá com uma lista de 43 livros que era para recolher das escolas, porque olha o argumento. Chegou uma denúncia, não se disse de quem, como que foi feita essa denúncia. Falaram que fizeram uma denúncia de que tem um livro do Rubem Fonseca que tinha palavrão. E por causa de um livro do Rubem Fonseca que tinha palavrão, resolveram recolher 43 livros. Mas assim, vê se tem cabimento. Mandaram recolher Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é do Machado de Assis. Quer dizer, Memórias Póstumas é um livro de leitura obrigatória para vestibular. Os alunos são obrigados a ler porque caem em vestibular. Eu mesmo li, quando eu estava nessa idade, eu tive que ler porque caía no vestibular, eu tinha que saber o que tinha lá. Mandou recolher. Mandaram recolher, por exemplo, Os Sertões, de Euclides da Cunha, que é um livro que é estudado até em escola militar, porque conta uma parte da história do Exército muito importante ali. Ele é estudado em escola militar, nunca foi problema, mas mandaram recolher, não se sabe a que pretexto. Mandaram recolher Macunaíma. Gente, Macunaíma, eu lembro na Rede Globo, quando era janeiro, fevereiro, esse mês de férias assim, passava Festival Nacional. Todo ano passava o Macunaíma, no meio da ditadura, na Rede Globo. E nunca teve problema, mas lá em Rondônia acharam que era problema, mandaram recolher. Edgar Allan Poe, que é conto de terror. Quer dizer, eu não sei o que tem a ver. É conto de terror assim, muito mais leve do que qualquer seriado que você assiste no Netflix, com seu filho do lado comendo pipoca. Não tem nada demais. Sabe o que esse povo pensa? Olha, tem palavrão na obra do Rubem Fonseca. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos proibir? Porque eles, olha, gente, como professor, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse povo acha que o jovem vai na biblioteca por conta própria ler um livro que ninguém mandou. Quando o professor está mandando, ele sabe o que ele está mandando o aluno ler e sabe que aquilo é importante para o aluno, aquilo tem uma função, ele está supervisionando. E se ele não mandar, ninguém vai ler nunca. Me dá pena da pessoa que acha que um aluno chega para o outro e fala assim, olha, vamos na biblioteca ler o Rubem Fonseca? Dizem que tem palavrão. Me dá pena de achar que tem gente que pense assim, porque tem gente que ou não tem filho, ou é gente que não tem filho, ou é gente que nunca foi criança, né? Para achar que alguém vai lá. Se você pegar $1 milhão, um cheque de $1 milhão, colocar no meio do livro do Rubem Fonseca e deixar lá, se o professor não manda ler, ninguém vai abrir aquele livro nunca. E as pessoas estão se dando ao trabalho de proibir livro porque acha que tem palavrão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Será que é só no livro do Rubem Fonseca que tem palavrão? Agora é só lá que tem palavrão? Hein? Porque, por exemplo, na rua não tem palavrão? No jogo de futebol não tem palavrão? O juiz entra em campo, já não é? Ei, juiz, vai comprar caju? Não tem palavrão no jogo de futebol? Dercy Gonçalves, quantos anos a gente não vê ela falando palavrão na televisão? Alguém aqui virou pelo avesso por causa disso? Mas é sempre assim. Sempre que alguém toma uma atitude dessas, de assim, eu sou o censor da vez, é porque alguém está querendo aparecer. Nunca é uma pessoa que tem senso crítico, nunca é uma pessoa que tem critério, né? Provavelmente essa pessoa está pensando assim, as coisas devem endurecer,
O dia que vier uma ordem que é para fazer, aqui nós já fizemos. Estamos pousando de bonzão. E acabou passando um ridículo, né? Porque a repercussão foi tão negativa que tiveram que voltar atrás, falar que não é assim. E, gente, é sempre assim mesmo. Sempre que você para pensar por que estão censurando alguma coisa, o motivo é sempre ridículo. Você cai no ridículo. Eu vou lembrar algumas histórias que talvez vocês saibam, talvez não. No tempo da ditadura ficou famosa a história de que assim, invadiam o apartamento de alguém, a casa de alguém, eles começavam a recolher prova de que a pessoa era subversiva. Então se a pessoa tinha livros, eles logo iam ver o que tinha lá. Teve uma vez que confiscaram o livro A Capital. A Capital é um livro de Eça de Queiroz, da literatura portuguesa. Confundiram, na verdade, com O Capital, do Karl Marx. Achavam que A Capital era um livro subversivo, como eles queriam dizer, mas não tem nada a ver. Não é A Capital, é O Capital que eles estavam procurando. Tem outra história também do Ferreira Goulart, que é muito interessante. O Ferreira Goulart era um poeta, ensaísta, tradutor. Ele era muito importante, o Ferreira Goulart. E nem sei se ele está falecido, eu estou falando que era, né? O cara deve estar vivo, aí eu estou falando. Eu não tenho noção, eu esqueci. Mas ele, por exemplo, invadiram a casa dele e apreenderam um livro que se chamava Do Cubismo à Arte Neoconcreta. Você sabe o que é cubismo? Cubismo é um tipo de pintura que usava linhas muito geométricas. Cubismo vem de cubo. Era para reforçar esse caráter geométrico da pintura, assim, sabe? Linhas retas. A natureza não tem linhas retas e eles queriam pintar linha reta. O maior nome do cubismo, Pablo Picasso, tá? O que eles acharam? Que cubismo tinha a ver com Cuba. Recolheram o livro sobre cubismo. Então, sempre que esse povo resolve se meter em área que não entende, dá besteira. A censura chegou a censurar a Dona Irã Barbosa. Gente, a Dona Irã Barbosa, Trem das 11, né? Como assim censurar a Dona Irã Barbosa? Pois é, a justificativa, dá uma olhada. A falta de gosto impede a liberação da letra. Falta de gosto era usar palavras como tábua, artomove, ou então revolve. Isso era considerado a falta de gosto. Isso é motivo para censurar uma letra. Mas é assim mesmo que funcionava. Vocês lembram que quando começava um programa tinha que ter a liberação? Parecia assim a censura? Dá uma olhada, vê se você lembra. Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Pois é, nós já vivemos essa época. E nessa época de censura, o Roque Santeiro foi uma novela, uma das melhores novelas já feitas nesse país, do Dias Gomes, que era um dramaturgo, ele era do teatro, então ele tinha realmente uma maneira diferente de fazer novela. E é muito interessante a gente ver por que essa novela foi proibida, porque tem muito a ver com o Brasil de hoje. A história do Roque Santeiro, se você não lembra, era o seguinte. O Roque Santeiro era um personagem que chamava Roque e ele fazia santo de madeira, ele era escultor, né? Aí teve uma batalha de uns poderosos lá, os capangas do poderoso mataram o Roque Santeiro. E aí ele desapareceu, diziam que ele tinha morrido, e aí falaram que ele fazia milagre, estavam pedindo a canonização, o cara virou um mito. As pessoas achavam que ele era santo, que ele estava fazendo milagres, e isso gerou todo um comércio na cidade. Né? Vocês lembram que tinha o Zé das Medalhas? O Zé das Medalhas, ele fabricava a medalhinha do Roque Santeiro e vendia, ele enriqueceu por causa disso. O seu Florindo Abelha, que era o prefeito da cidade, ele se beneficiava de todo esse comércio. Você tinha o poderoso da cidade, que era o Senhorzinho Malta, que fazia o par com a Regina Duarte, que era a viúva porcina, e a viúva porcina, ela era autoproclamada viúva do Roque Santeiro. O povo achava que eles nunca tinham tido nada, né? Então diziam, era a que era sem nunca ter sido, era assim que se referiam a ela, porque ela dizia que ela era viúva, mas ela ficava surfando nessa onda. Aí o Roque Santeiro aparece, 17 anos depois, tudo girando em torno da morte dele, e ele volta, ele quer voltar para a cidade. Mas aí como é que faz? Nós vamos dizer que ele está vivo e vamos desmascarar tudo, que não tem santo, que não tem milagre, vamos acabar com o comércio da cidade? Ou nós vamos deixar essa história debaixo do pano e vamos continuar mentindo para o povo que existe um santo, que existe milagre quando não tem?
Tem até dois padres na cidade, tem o padre Hipólito e o padre Albano. Né? O padre Hipólito é o mais conservador, é o de mais de idade, que quer manter a mentira. E o padre Albano é o mais jovem, mais reformista, mais ligado às causas populares, que quer contar a verdade. Então essa era a típica metáfora que existia dentro da própria Igreja Católica, entre a ala mais conservadora e a ala mais progressista. E tudo isso aconteceu em 1975. Foi proibido pela ditadura militar. Nós tivemos que esperar 10 anos até em 1985, quando a Rede Globo resolveu lançar de novo a novela Roque Santeiro. Mas mesmo assim, Roque Santeiro foi liberado ainda com cortes. Isso em 1985, não é tanto tempo atrás assim não. A gente ainda tinha obras de arte sendo censuradas nesse país. Agora o que a gente começa a ver? Infelizmente o nosso país está virando uma grande asa branca. Né? Porque a história do Roque Santeiro se passa em Asa Branca e nós estamos vendo poderosos que estão querendo controlar as narrativas, estão querendo manter mentiras porque essas mentiras rendem dinheiro para eles, estão querendo impedir que a verdade venha à tona e para isso você tem que silenciar várias possibilidades diferentes. E aí surgem essas pessoas que querem ser moralistas, que querem defender a educação, que querem defender o jovem. É gente que não entende de nada, só porque tem uma caneta na mão. Eu acho lamentável esse tipo de atitude, mas assim, a gente tem que ficar atento, porque mesmo que você ache, é bom proibir esse livro que tem palavrão, você tem que entender que faz muito mais mal proibir do que deixar o livro lá que só vai ser lido quando o professor mandar, com o professor sabendo por que está mandando ler. Porque isso é uma tesoura que não tem fim. Quando a tesoura da censura começa a cortar, ela não tem fim. A fome dela nunca acaba. E ela acaba cortando coisas que não tem nada a ver, como até o próprio Adoniran Barbosa já foi censurado. Certo? Era isso. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Um grande abraço e eu já fui.